Passar meses ou até anos longe de casa lutando pelo seu país, enfrentando desafios e pensando no reencontro com quem ficou, já é algo complicado. Agora, chegar cheio de expectativa e dar de cara com uma traição é uma coisa que ninguém gostaria de viver. Histórias de militares que voltaram para casa são cheias de reviravoltas e emoções. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá. Essa história, que virou um verdadeiro show de drama, começa com um bate-boca entre dois homens. Um militar que estava servindo fora e um homem que parecia muito confortável segurando uma câmera e disparando provocações. A tensão foi crescendo, mas o que ninguém esperava era a reviravolta que estava por vir. Tudo começa com o militar confrontando o sujeito, acusando-o de ter tido um caso com a sua esposa enquanto ele estava longe. O homem acusado, no entanto, nega tudo, dizendo repetidamente que não teve nada com a mulher. Ele até aproveita para debochar do marido, insinuando que se quisesse, poderia ter feito algo, mas que não o fez. A cena já é desconfortável o suficiente, mas a presença da esposa só piora as coisas. No meio do fogo cruzado, a esposa aparece e, para surpresa de todos, admite que teve sim um caso com o homem que está gravando. A confissão parece não surpreender muito o marido e o provável amante diz que ela está inventando coisas. Apesar disso, ele não perde a chance de provocar o marido várias vezes. A situação vai de ruim para péssima. O amante, mesmo depois da confissão da mulher, continua a negar e a debochar, enquanto o militar fica visivelmente perdido entre o choque e a humilhação. No final, o marido simplesmente não aguenta mais e o casal vai embora. Um vídeo polêmico ganhou as redes sociais e trouxe à tona um drama envolvendo infidelidade e desconfiança. Nele, um militar flagra sua esposa em uma casa em construção, em circunstâncias que levantaram suspeitas da traição. A gravação começa com o marido confrontando a mulher, expondo o que seria a culminação de várias desconfianças que ele já vinha alimentando há algum tempo. A esposa foi flagrada na construção, um ambiente vazio, com apenas um colchão no chão, junto de outro homem. Segundo o militar, os dois teriam se encontrado ali para algo mais íntimo, mas a mulher insiste que não estava fazendo nada de errado. Durante o vídeo, o marido, visivelmente abalado, revela que passou a desconfiar após um episódio na academia. Ele relata que a esposa o deixou sozinho no local para se encontrar com o suposto amante, mas até então ele não tinha provas concretas para confrontá-la. No momento do flagrante, o militar exibe uma chave do lugar que, segundo ele, estavam na bolsa da esposa e que reforçariam sua acusação. Ele também explica que a seguiu discretamente para confirmar suas suspeitas. Apesar disso, a mulher nega todas as acusações e afirma que estava ali apenas para conversar com o homem. Ela tenta justificar sua presença e insiste que não aconteceu nada além de uma conversa. A situação estava tão tensa que dois policiais fardados foram junto com ele para dar o flagrante e abrir um BO. Durante o confronto, o marido questiona a presença do colchão na casa em construção e argumenta que a situação não faz sentido, mas a esposa segue com suas negativas. O clima de tensão aumenta à medida que o homem expõe suas frustrações, enquanto ela tenta se defender. O vídeo termina sem uma resolução clara, mas com o militar decidido a levar a situação adiante, enquanto a esposa continua a se justificar sem sucesso. Outro vídeo que circula na internet registrou um caso inusitado e repleto de tensão emocional. O que começou como uma abordagem policial rotineira terminou em uma revelação devastadora para o agente envolvido. Durante uma ronda, o policial identificou um carro estacionado de forma suspeita em uma área residencial, com janelas escuras, que acabou chamando a atenção. Ele decidiu abordar o veículo para verificar possíveis irregularidades. No início da abordagem, tudo parecia ser parte de um procedimento padrão. O policial pediu que o motorista e a passageira saíssem do carro, fez perguntas sobre possíveis objetos ilícitos e iniciou uma inspeção. No entanto, ao pedir para a mulher descer do carro, ele percebeu que ela não era uma desconhecida, tratava-se de sua própria esposa. O momento rapidamente deixou de ser uma ação policial e se transformou em um confronto pessoal. Você sabe que essa moça aí, ela é minha mulher? Minha esposa? Como assim? Ela não é casada? Que história é essa? Surpreso e visivelmente abalado, o policial questionou o motorista sobre o relacionamento com a mulher, que também não sabia que ela era comprometida. A esposa, por sua vez, parecia atônita diante da situação. Algo que chamou bastante atenção foi a reação do policial, que manteve a calma e não fez nada contra a mulher nem com o amante. No fim, o policial liberou o homem, que foi embora e logo também partiu em sua viatura, deixando a mulher completamente sozinha e desolada.
Enquanto estava malhando em um parque, um homem acabou sendo agredido de forma brutal. A princípio parecia só mais uma briga de rua, algo comum, mas quando a polícia chegou ao local, a história tomou um rumo bem diferente. O agressor não era um simples civil, mas sim outro policial. Ele havia agredido o amante de sua esposa e em seguida fugido do local. Well, we're gonna have EMS Unless I'm check really you out. fucking hurt. Well, I mean, you're pretty red and you got a lot of bumps and bruises around your head. And I think he took my car key because I don't know. It was in my. O caso logo deixou de ser algo trivial e virou um problema bem mais sério. O policial que estava no atendimento sabia que essa situação não seria tratada como uma simples briga, já que um oficial não pode agredir civis sem enfrentar graves consequências. O caso seria investigado pela corporação, o que significava que o agressor teria que lidar com as consequências dentro da própria polícia. O amante extremamente nervoso tentou de todas as formas evitar que o caso fosse registrado, com medo de que a esposa se metesse em algo ainda mais complicado. Ele sabia que o marido traído não seria fácil de lidar, principalmente por causa do temperamento explosivo dele. Mas já não havia mais volta. O estrago estava feito e não dava para esconder o que havia acontecido. No fim das contas, o policial envolvido na briga teve que tomar uma decisão difícil: renunciar ao cargo. Ele percebeu que sua carreira na polícia estava irremediavelmente destruída, tudo por conta de um erro impulsivo. A traição gerou um efeito dominó que acabou arruinando sua vida profissional, provando que decisões mal pensadas podem ter consequências imensas, principalmente quando envolvem autoridades. Em 2019, Brasília foi palco de um crime que chocou muita gente. Juvenil Bonfim de Queiroz, um sargento da Força Aérea Brasileira, tirou a vida da esposa, Francisca Naide de Oliveira Queiroz, e do vizinho deles, Francisco de Assis, tudo por um motivo absurdo: ciúmes. Queiroz acreditava que sua esposa estava tendo um caso com o vizinho, que era homossexual e era casado com outro homem, e isso levou a planejar e cometer um homicídio duplo e feminicídio. A história começa no condomínio onde o casal morava, no Cruzeiro Novo. Queiroz, já desconfiado da possível traição, chamou sua esposa e o vizinho para seu apartamento, onde iniciou a ameaça e depois o ataque. A esposa levou 3 tiros nas costas e o vizinho um único tiro na cabeça. Depois do crime, Queiroz confessou tudo à polícia e foi preso. O caso ganhou grande repercussão, principalmente por causa da brutalidade e das motivações de ciúmes doentias que levaram a isso. Seu Queiroz, eu acho que ele não fez isso. Eu tenho certeza. Eu não vou assumir uma coisa que eu nunca fiz. Apesar de já estar preso, o caso ainda teve um desdobramento importante. Em 2021, ele foi condenado a 30 anos de prisão e foi expulso da Força Aérea. Isso aconteceu após uma decisão do Conselho Disciplinar da corporação. Mas vale lembrar que essa expulsão só veio muito tempo depois do crime, o que gerou bastante revolta na opinião pública. Muitos acreditam que ele deveria ter sido expulso bem antes, especialmente pelo fato de ele ter cometido o crime enquanto ainda estava no serviço ativo. Em Manaus, um caso de traição entre policiais militares deu o que falar. Rafael da Silva Souza, um soldado da PM, flagrou sua esposa, Luciane Perrone, dentro de um carro com o tenente Diego Feitosa. A situação tomou um rumo violento quando Rafael, em completo descontrole, puxou a mulher de dentro do carro e começou a xingar enquanto dava um chute na porta do carro. Mas a briga não parou por aí. Rafael, completamente enfurecido, foi para cima do tenente, gritando para que ele atirasse. No entanto, o tenente apenas foi para trás, aparentemente bastante intimidado com o marido, mesmo estando armado. O vídeo da agressão começou a circular rapidamente e a situação ficou ainda mais tensa com o envolvimento das autoridades. O caso, que aconteceu perto da casa do casal, acabou sendo registrado pela polícia. A confusão, que envolveu uma situação de traição e violência, gerou grande repercussão nas redes sociais, onde as imagens das agressões ganharam destaque e foram parar em vários grupos, pois não é todo dia que vemos traições entre polícias acontecendo por aí. Em Samambaia, outro crime trágico envolvendo traição chocou a população. Bruno César Oliveira, de 30 anos, foi morto a tiros enquanto estava com uma mulher dentro de um carro. O ataque aconteceu quando uma caminhonete preta fechou o veículo e disparou 8 tiros contra o vidro da frente, tirando a vida de Bruno no local. A mulher com quem ele estava, Jerusa Ferreira, é casada com Kleber José Ferreira, um policial militar.
A motivação para o assassinato parece ser passional e o marido de Jerusa, Kleber, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Jerusa, por sorte, não foi atingida, mas se tornou a principal testemunha e foi ouvida pelas autoridades. A perda de Bruno deixou sua família devastada, com um dos parentes dizendo que o Natal deles seria o mais triste de todos, já que estavam sem acreditar na morte repentina do jovem. A Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar estão investigando o caso, tentando juntar as peças do que aconteceu. O caso envolvendo Crystal Paris, uma atendente da polícia casada, e vários membros do departamento do xerife de condado de Bexar foi um escândalo que gerou grande repercussão, tanto na comunidade local quanto nos meios de comunicação. Dessa vez, ela não tinha só um amante, mas vários, e todos oficiais. Tudo começou quando o marido de Crystal, John Carlo Paris, descobriu uma série de mensagens de texto explícitas entre sua esposa e 7 oficiais de polícia, incluindo membros do próprio departamento do xerife e até um policial da cidade de Converse. As mensagens que foram compartilhadas com o Departamento de Assuntos Internos indicavam não apenas um comportamento inapropriado, mas também encontros íntimos entre os policiais e a atendente. O conteúdo das mensagens era altamente sexual, com os oficiais fazendo declarações explícitas e sugerindo encontros em hotéis e outros locais privados. O sargento Reinaldo Salinas e o policial Rua Leal foram 2 dos envolvidos nas trocas de mensagens, com alguns textos mencionando explicitamente desejos sexuais e a troca de carícias e beijos, o que foi suficiente para chamar a atenção das autoridades. As mensagens foram enviadas em horário em que os policiais estavam de serviço, embora não haja uma certeza total sobre se esses encontros ocorreram enquanto estavam em suas funções. No entanto, uma das conversas foi registrada em uma sexta-feira à noite, pouco antes da meia-noite, o que levanta questões sobre o comportamento desses oficiais enquanto estavam em suas respectivas escalas. John Carlo Paris, após descobrir as mensagens, não hesitou em levar a situação ao Departamento de Assuntos Internos, apresentando evidências das trocas de mensagens que encontrou no celular de sua esposa. Esse ato de transparência levou a uma investigação formal e, como resultado, 3 pessoas foram colocadas em licença administrativa e receberam notificações de possível demissão. Crystal Paris, a atendente da polícia, foi uma das principais envolvidas, junto com o sargento Salinas e o policial Leal, que também receberam notificações semelhantes. A situação causou um grande impacto na vida pessoal de John Carlo Paris, que expressou sua dor e frustração após descobrir o envolvimento de sua esposa com os oficiais. Para ele, as mensagens foram um golpe profundo, algo que o deixou sem palavras e com uma sensação de traição avassaladora. Crystal, que foi afastada de suas funções enquanto a investigação ocorria, não comentou diretamente sobre o caso, mas o escândalo gerou uma grande onda de críticas sobre sua conduta, especialmente considerando a natureza pública do trabalho que ela desempenhava como atendente de emergências. O escândalo também afetou a vida de outros membros da força policial, incluindo o sargento Salinas e o policial Leal, que agora enfrentam o risco de perder seus empregos. A investigação ainda está em andamento, e enquanto alguns dos envolvidos negam qualquer conduta inadequada enquanto estavam de serviço. O fato de as mensagens de texto serem explícitas e sugerirem encontros íntimos em horários impróprios tem gerado discussões sobre o comportamento profissional de policiais e suas responsabilidades. O militar estava longe de casa fazia meses e decidiu fazer uma surpresa romântica para a esposa. Chegou em casa e, todo misterioso, colocou uma flor na porta, bateu e se escondeu para ela abrir e ver o presente. A mulher abriu a porta, deu aquela olhada meio confusa, pegou a flor e voltou para dentro. Ele, animado com a brincadeira, repetiu a dose. Mais uma flor. Bateu e correu. De novo, ela abriu a porta com cara de "mas que história é essa?". Pegou a flor e entrou. Na terceira tentativa, ele levou o bolo favorito dela. Colocou na porta, bateu e se escondeu. Só que dessa vez, quem abriu a porta foi o amante da mulher. Sim, o cara tava lá, tranquilão, pegou o bolo e entrou, sem imaginar que o dono da casa estava escondido por ali. Na quarta tentativa, o militar já estava pronto para acabar com o mistério. Foi até a porta segurando um buquê lindo, pensando no momento emocionante do reencontro. Mas quem abre a porta de novo? O amante. Foi aquele climão instantâneo. O militar ficou parado por alguns segundos enquanto o amante olhava para ele com a cara de "eita, deu ruim". A esposa aparece logo depois desesperada, tentando se explicar, mas já era tarde. O militar, cheio de mágoa, jogou o buquê nela e foi embora sem olhar para trás.
Esse vídeo é uma encenação com atores, mas olha, o resultado foi bem duvidoso. A atuação foi bem fraquinha, com aquele cameraman invisível pegando ângulos perfeitos demais para algo que era para ser espontâneo, mas foi a representação de algo que realmente aconteceu na vida real. Um policial que estava em um relacionamento de 7 anos com a sua esposa descobriu de uma forma inesperada que ela o estava traindo. Muito parecido com o caso que vimos mais cedo durante uma abordagem de rotina. Ele percebeu que sua esposa estava no banco do passageiro de outro carro com um homem. A cena foi um choque para ele, que visivelmente abalado não conseguia esconder a dor da descoberta. How could you do this to me? Wasted 7 years on this. You know what? Wait, you can call your mom and she can come pick you up wherever the hell we are. Com o coração partido, ele começou a questionar sua esposa, perguntando como ela poderia fazer isso com ele, depois de tantos anos de confiança e compromisso. Sem perder tempo, ele disse à esposa que ela poderia ligar para a mãe dela para ser buscada, mostrando que aquilo era um adeus definitivo. Suas palavras foram um reflexo de um homem que já havia tomado uma decisão. Não havia mais como continuar com alguém que havia destruído a confiança da maneira mais dolorosa. O caso em questão envolve um confronto intenso entre 3 pessoas, com uma mulher no centro das acusações. Os 2 homens a confrontam sobre o seu comportamento desonesto, revelando que ela estava mantendo relações com ambos, ao mesmo tempo em que negava e mentia sobre os encontros. Um dos homens, visivelmente frustrado e traído, aponta que tem provas do que aconteceu, incluindo mensagens que confirmam suas alegações, e até mesmo a confirmação de que ela havia mentido para ambos sobre suas atitudes. Because we both know that you're doing wrong, Zaida. That's fucked up. You're playing with both of us. A mulher inicialmente nega as acusações, mas acaba sendo pressionada e a verdade vai surgindo aos poucos, com ambos os homens revelando que a mulher havia se comportado de maneira manipuladora e enganosa. O momento de tensão é agravado pelas palavras duras dos homens, que a acusam de ser desleal e de brincar com os sentimentos deles, mantendo relações com ambos enquanto fingia ser fiel a cada um. O vídeo expõe a mágoa e o desgosto que surgem quando a confiança é quebrada. Ainda mais nessa situação, onde não havia somente um magoado, mas 2 ao mesmo tempo, mostrando como falta caráter para várias pessoas. Durante um funeral, um incidente tenso e inesperado ocorreu, que acabou gerando uma situação de conflito extremo. A esposa do falecido, ainda visivelmente abalada pela perda do marido, estava lidando com o luto de forma já difícil, tentando encontrar consolo entre amigos e familiares. No entanto, o que deveria ser um momento de despedida e respeito se transformou em um pesadelo quando a mulher teve que confrontar a presença inesperada e perturbadora de Crystal. A tensão tomou conta do ambiente quando Crystal, sem nenhuma consideração pelo momento delicado, fez uma ameaça direta e explícita à esposa, afirmando com frieza que ela também acabaria no caixão ao lado do marido. I apologize. I just want to do everything the right way, but there's Essas palavras foram ditas com tanta clareza e de forma tão agressiva que não demorou para que a esposa, agora completamente aterrorizada, sentisse a necessidade de tomar uma atitude para proteger sua segurança. O medo de que a situação fosse escalar ainda mais fez com que ela, sem pensar 2 vezes, acionasse a polícia, buscando evitar qualquer confronto físico ou verbal que pudesse colocar em risco a integridade dos presentes. Testemunhas que estavam no local relataram que Crystal não era uma presença nova para a esposa do falecido. Na verdade, ela já havia feito ameaças anteriormente e até mesmo tentado invadir a casa da mulher em outras ocasiões. Essa constante tensão entre as 2 mulheres parecia não ter fim, e o funeral se tornou apenas o ponto alto dessa disputa emocionante e carregada. Crystal, no entanto, não mostrou arrependimento nem se importou com o fato de que aquele era um momento de luto. Sua atitude agressiva foi a gota d'água que intensificou ainda mais o conflito, gerando um caos naquele ambiente de despedida. Diante da escalada da situação, as autoridades chegaram rapidamente ao local e a mulher foi detida sob acusação de ameaça. Ela foi levada para a delegacia, onde as circunstâncias do incidente seriam apuradas e as consequências de seus atos seriam avaliadas. O caso, que inicialmente parecia ser uma simples disputa conjugal envolvendo um triângulo amoroso complicado, acabou se transformando em um episódio de confronto direto, com a polícia sendo chamada para evitar que a situação tomasse proporções ainda maiores. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.